quase zero e ninguém sabia o porquê. E todo dia fazia a bateria de exame e repetia e acordava o menino de madrugada até dar o diagnóstico, eu nem lembro o que é mais, né? Mas o importante é que Deus deu a graça e eu conversando com meu irmão essa semana, depois que ele voltou, as taxas já normalizaram, ele estava cheio de mancha, ele já estava bonitinho, moreninho. Passei hoje lá rápido, tava de cuequinha correndo, a melhor maravilha. E Deus deu vitória, Deus restaurou a saúde dele. E foi orado aqui, Deus deu a vitória. Louvado seja Deus por isso. Nosso Deus é Deus de vitória. Todos acharam que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, e não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Verso 16, vamos mudar o último, que diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, louvado seja o Teu nome, por todas as coisas que o Senhor tem feito, pois o Senhor é bom, e no Senhor só há justiça, Pai. Perdoe-nos, ó Pai, todas as vezes que nós vacilamos com o Senhor. Ó Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, me dá o direcionamento da Tua palavra nessa noite. É assim que eu oro no nome de Jesus, a igreja diz, louvado seja Deus. Eu queria falar nessa noite sobre o ramo que fruteiro na videira verdadeira. Louvado seja Deus. Eu confesso que eu queria que todo mundo testemunhasse aí até 5 para as 9, mas não deu certo dessa vez. Da última vez foi assim, mas Deus vai dando graça. O texto 1, versículo 1 diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o lavrador. Este texto leva-nos a compreender a verdadeira frutificação espiritual que nasce da permanência viva em Cristo, a videira verdadeira. Ou seja, tudo o que nós somos hoje, o que viemos a ser, vem de Cristo. Se eu e você estamos aqui hoje é porque Ele nos trouxe até aqui. Como o verso 16 que eu li, se realmente nós servimos a Ele foi porque Ele botou esse desejo em nós. E sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele, nada existiria. E sem Ele, não estaríamos aqui. Esse foi uma das últimas vezes, ou a última vez, que Jesus se referiu, eu sou. Jesus, ele tinha falado em outras 7 vezes, ele tinha dito, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a última vez que ele pronunciou, eu sou, ele disse, eu sou a videira. Louvado seja Deus. Tem um glória aí, irmão? Louvado seja Deus. A videira era uma planta muito comum, ou seja, era um pé de uva, para quem não sabe. A videira era um pé de uva, era uma das plantas mais importantes na agricultura naquela época judaica. O povo via a plantação todos os dias e por isso Jesus usa essa figura, algo muito simples e comum e fácil de entender. O nosso mestre sempre foi assim, ele sempre usou as coisas do cotidiano, ele falava através de parábolas porque era o costume já da cultura judaica. Então ele usava sempre coisas simples, comum e real para ensinar verdades profundas. E nessa passagem não foi diferente. Ele usou a vinha para expressar que
A vinha verdadeira é Ele. E que nós somos obrigados a dar fruto. Por isso que o texto diz, aquele que não dá fruto, corta e é lançado no fogo. Porque se nós somos realmente, verdadeiramente cristãos, em Cristo Jesus, nós temos que em algum momento dar fruto. Nós temos que gerar fruto. E muitas vezes, para que venhamos gerar fruto, Deus tem que nos podar. Muitas vezes é um momento duro, doloroso, mas Deus nos poda até que venhamos dar fruto. Essa videira, ela representa realmente Jesus. E nesse texto, Jesus é como um tronco principal, o calume central da planta. Tudo que vive na planta depende do tronco. Então Jesus estava dizendo, olha, eu sou o tronco. E vocês são um ramo. E esses ramos têm que germinar, esses ramos têm que dar fruto. Realmente ele estava falando para os discípulos e também fala para nós que nós temos que gerar fruto. E temos que estar da mesma forma que os ramos têm que estar conectados com o tronco, nós temos que estar conectados com Cristo. Da mesma forma que nosso celular tem que estar conectado no Wi-Fi. Você vive sem água hoje, sem luz, agora sem internet eu duvido. Então que nós viemos estar conectados em Jesus, como nosso celular está conectado no Wi-Fi, meu irmão. Temos que estar ligados a Ele, conectados, juntinho, porque nós somos totalmente dependentes dEle. Então nesse texto Jesus está dizendo, eu sou a fonte da vida espiritual, e sem mim vocês não podem produzir nenhum fruto. E realmente, estava falando para os discípulos, está falando também para nós, que sem Ele nós não podemos dar fruto, porque tudo vem dEle. E estamos aqui porque foi Ele que nos concedeu a graça, um dia de vida, porque tudo vem dEle. Pois Ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. E o Pai é o agricultor de todo esse negócio. E Deus sendo um agricultor, nós sendo um ramo. E Cristo, a videira verdadeira. Louvado seja Deus. Tem um glória aí, irmão? Aleluia. Dê um glória aí para animar pelo menos o pregador. Essa figura que Jesus usou para explicar toda a vida cristã, ela mostra de onde vem a nossa força, como Deus nos trata e porque a frutificação é um resultado natural da permanência em Cristo. Então esse texto nos mostra isso, da constância, da permanência em Cristo. Jesus conecta a fé diária aos cuidados amorosos do Pai e à dependência constante do Filho, porque nós somos realmente dependentes dEle. Assim como essa passagem nos chama a olhar para a nossa própria vida também. Será que nós estamos, a pergunta é, duas, somos ramos realmente que permanecemos nele? E realmente será que somos ramos que frutificam, que dá fruto? Isso é uma pergunta para mim e para você, pergunta retórica, não precisa responder. Mas será que realmente nós estamos realmente nele como realmente nós devemos estar? Eu não me lembro quem foi que escreveu. Ele diz, quando eu olho para mim mesmo, para o crente que eu deveria ser, e não sou, eu tenho vergonha de mim mesmo. Se não me engano foi Lutero ou Spurgeon, isso é coisa de Spurgeon para falar essas coisas. Não me lembro. Então realmente será que nós estamos fazendo o que realmente Cristo quer que nós venhamos fazer? Será que realmente estamos dando fruto? Será que realmente estamos pelo menos no processo de gerar fruto? Se não estivermos, tem algo errado. Temos que recorrer à videira que é Jesus. Temos que voltar outra vez a Ele e dizer, Jesus, estou aqui de novo. Me polda, me molda. Bota adubo nesse negócio para que eu venha germinar. E se realmente nós não estamos nisso, temos que voltar ao nosso mestre e clamar para que Ele venha
como um jardineiro, como um agricultor, ele venha nos poldar para ficarmos prontos para gerarmos fruto. Voltando ao verso 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Isso se refere que o pai cuida dos ramos com amor intencional. Ele não ignora nenhum ramo. Ou seja, o pai cuida da gente. E o ramo sozinho é frágil, infrutífero, imprestável, servindo apenas para ser queimado. Por isso que o pai não dispensa nenhum dos ramos, porque o ramo sozinho ele não gera vida. Ele é frágil, não dá fruto. E só serve para ser queimado, lançado no fogo. Por isso que nada vem da gente. Sabedoria não vem de nós mesmos. O conhecimento nós achamos, nossa filosofia não vem de nós mesmos. Vem dele. E mesmo que venha, é infrutífero. É em vão essas ideias aí, dessas agendas que tem hoje. Que o mesmo que lança uma coisa hoje na internet para dar ibope, amanhã já desfaz o que falou, porque aquilo já não deu certo. Então, temos que voltar. Sozinhos, nós não somos nada. Somos infrutíferos. E não servimos para nada. Temos que estar ligado ao tronco que é Jesus. E através desse texto, Jesus revela o Pai atento, presente e soberano. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e ele trabalha com uma precisão para formar Cristo em nós. Ou seja, o Pai trabalha em nós, nos molda para que cada vez o nome de Cristo venha a ser glorificado, que Cristo esteja em nós. Então o Pai trabalha em nós através do Filho. O Pai, então, ele remove o que não frutifica e polda o que frutifica. A polda muitas vezes purifica. A polda dói, mas purifica. Assim como o agricultor corta para fortalecer, Deus elimina excesso, idolatria, autossuficiência para que cresçamos de modo saudável. O Pai sempre faz esse processo na gente. A palavra de Deus diz no verso 3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Pai, ou seja, é o Pai que nos limpa de todo aquele pecado que pode nos levar à perdição. O Pai é que faz esse processo. A palavra revela, corrige, realinha. Sempre que abrimos o coração às Escrituras, o Pai realiza a sua obra refinadora na nossa vida. Por isso que eu digo, nós não somos nada. Somos apenas um grão de areia lançado na praia. E a areia da praia nem para construção serve. Eu descobri recentemente. Não serve. Então, a mesma coisa, sem o Pai nós não somos nada. É que nem caiu um feriado, você está ali, serviu de nada também, né? Ou seja, sem o Pai nós não somos nada. Temos que estar juntinho, ligado ao Pai. Afinal, um ramo só cresce quando confia nos cuidados do sábio agricultor. Então Deus trabalha em nós porque deseja ver fruto abundante através de nós. Através da minha vida, através da sua vida. Por isso que o Pai trabalha em nós. Por isso que o Pai foi e mandou o seu Filho amado para nos resgatar. O Pai continua trabalhando em nós. E o foco é para que venhamos dar fruto. É imprescindível você ver pessoas, eu já cheguei a presenciar alguns, acho que já partiu para a glória, passar 10, 15 anos, e o cara não sabe um versículo decorado. Cadê o fruto, meu irmão?
acredito em todo o vento de heresia. Eu já conheci, não sei se eu posso falar, diácono que levava cachorro para benzer, meu irmão. Olha o entendimento que o cabo tem. Ou seja, Cristo supostamente purificou o cara, resgatou do lamaçal do pecado e o cabo volta para o lixo. Ou seja, é a mesma coisa de um boi que você pega ele bonitinho, dá um banho nele e depois ele volta de novo e se lambuza. Eu conheci, é inacreditável, mas eu conheci esses fatos. E segundo o que fala, eu continuo nesse cargo. Ainda bem que ninguém conhece ele. Não, aí, né? Hoje em dia, você não pode falar nada. Mesmo sendo verdade. Verso 4. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. A permanência é uma escolha diária. Permanecer é manter a comunhão, a obediência e a dependência. Não é sentir algo, mas decidir viver em Cristo. E sem Cristo, no verso 5 diz que nós não somos nada, não podemos fazer nada, porque realmente somos dependentes dele. Jesus explica que permanecer é guardar os seus mandamentos, não por peso, mas por amor. Quando o amor governa, a obediência flui naturalmente. Somos realmente dependentes dele. Que nem o verso 5 diz que devemos permanecer nele. E depois que venhamos permanecer nele, que venhamos dar fruto. Vou resumir por lá alguns pontos. Senão vocês vão passar a noite aí. Eu disse isso lá no Carvalho, disse, vamos fazer uma vigília. Eu digo, não. Eu trouxe uma saudação. Atirei no escuro. Então, que venhamos estar nele, e nele venhamos dar fruto. O fruto não produz por força, mas por comunhão. Assim como o ramo nada produz sozinho, o cristão só frutifica na dependência total de Jesus. Estamos aqui para produzir frutos para Deus e dar glória ao seu nome através de uma vida frutífera. Essa é a nossa convocação, que venhamos dar fruto, frutificar. Por isso que o texto diz, vinde a mim e ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o ídolo do Senhor, é para que venhamos dar fruto, e frutos ao Senhor em abundância. Porque aonde não há fruto, não há vida. Onde não há fruto, não há vida. A dependência revela, temos que ser dependente dele, meus irmãos. Revela humildade, entrega. O ramo não compete, não exibe força, vive conectado. Da mesma forma, o cristão reconhece que a força vem do Senhor e não de si mesmo. O fruto glorifica o Pai. Nisto glorificamos ao meu Pai. Verso 8. Que deis muito fruto. Quando damos fruto, glorificamos o Pai através da nossa vida. Por isso que o texto diz, vinde e dei fruto. Agora que seja um fruto bom, não é amargo não. Né? Às vezes você dá um limão, mas é azedo demais, que vem dar no ponto, nem de mais nem de menos. Né? Tem uma teologia aí que diz, temos que ser sal da terra, e alguns escolhem ser grosso, né? De vez em quando. O mais importante é ser sal, né? É o que eles dizem. Mas que venhamos dar fruto e abundância ao Senhor. E além da fruto, temos que ser dependente dele. A dependência nos transforma a jornada cristã em um testemunho vivo da graça divina. Deus em nenhum momento ele desistiu dos seus discípulos. Da mesma forma que o ferreiro não desiste da sua sucata lá que ele tem, todo ferreiro tem. Nem o seu vinhador desiste dos ramos que caiu.
O segredo para uma vida frutífera é permanecer em Cristo. Jesus é a videira, o tronco no qual o galho precisa buscar a sua seiva para frutificar. Quanto maior a conexão do ramo com o tronco, maior a capacidade de produção do ramo. A vida, a força e o vigor, a beleza do ramo está na sua permanência no tronco. Da mesma forma, nós mesmos temos a vida nele, não temos. E nós mesmos não temos vida, nem força, nem poder espiritual. Ou seja, de nada nós temos nada. Tudo que somos, sentimos e fazemos vem de Cristo. Ele é a fonte. E disse-lhe Jesus: sem mim nada podeis fazer. No livro de Judas diz o seguinte: aqueles que vivem sem Cristo são como, Judas 1,12, parte C, são como árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta, arrancada pela raiz. Aqueles que tentam vencer na força do braço, do seu entendimento, são como frutas, árvores murchas e sem fruto. Queria concluir. Jesus ainda nos chama, Ele ainda nos busca, Ele ainda busca ramos vivos, e Ele ainda deseja produzir frutos em nós. O Pai te vê, Cristo nos sustenta, e o Espírito nos renova. E hoje Ele chama a mim e a você, e nos diz: sem mim nada podeis fazer. Louvado seja Deus. Dê um glória aí bem alto. Louvado seja Deus. E a palavra diz, para encerrar: sem mim nada podeis fazer. Pastor Neto, louvado seja Deus. Oremos por enquanto Ele vem. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e continuará fazendo, Senhor. Ó Pai das luzes, nos abençoa, nos guarda, nos livra, ó Senhor, de todo mal, ó Pai. Ó Pai, nos polda para que venhamos dar fruto, e fruto em abundância. Louvado seja o Teu nome. Amém.